Então, pessoal, exercício proposto P152. Só que antes de falar nele, né, eu vou falar um pouquinho aqui da aceleração tangencial, da aceleração vetorial instantânea, né? Que isso aí causa muita dificuldade para o pessoal que está começando a aprender essa parte de aceleração e velocidade em forma de vetor. Né, é uma confusão, e isso vai ser muito útil no movimento circular, que a gente vai estudar mais para frente, né? Então, a velocidade, né, ela é sempre tangente ao deslocamento. Ela é uma tangente ao deslocamento. Se o deslocamento for uma reta, a velocidade é tangente. A tangente daquela reta, como o ângulo é zero, né, ela é a própria direção da reta, não tem um ângulo de diferença entre um e outro, né? Acaba sendo a própria reta. Mas numa curva, desculpa, essa tangente ela acompanha a curva, né? A cada ponto, aqui eu vou ter uma tangente diferente, né? Depende do ponto onde eu estou medindo. A tangente ela vai variando junto com a curva, né? Então, se eu tenho uma curva e a velocidade agora é um vetor, né? Para eu ter essa variação do vetor velocidade, eu tenho que ter uma aceleração, né? A gente vai ver mais na frente, né? O que Newton fala lá, né? Força é igual a massa vezes uma aceleração, né? Então, e um corpo em repouso, né? Se o corpo está em repouso com velocidade zero, ele permanece com velocidade zero. Se ele tiver alguma velocidade e não tiver nenhuma força atuando nele, se aqui for zero, né? A velocidade, o deslocamento dele é retilíneo, sempre. Né? Ele só tem um movimento retilíneo. Ou ele está parado, ou ele tem um movimento retilíneo, se eu não tiver nenhuma força atuando nele. E por que isso, né? Então vamos lá, eu tenho um vetor aqui, né? Mesmo não tendo força, eu tenho um vetor velocidade que não muda de módulo, né? Eu não tenho mudança no vetor velocidade. Se eu não tenho mudança no vetor velocidade, a aceleração é zero. Agora, se eu tiver numa curva, para eu poder fazer uma curva, né, o vetor velocidade tem que mudar. A cada ponto ele muda, né? Então eu vou ter que ter uma aceleração. Não vai ter jeito. Agora ele é um vetor, mesmo que o módulo não mude, mas a direção está mudando, né? Eu não estou mudando aqui o sentido, mas eu estou mudando a direção a cada ponto. Posso também até mudar o módulo, né? Quando chegar aqui, esse vetor já está bem mais rápido, né? A velocidade está bem mais rápida, né? Mas, digamos, é um movimento igual da Terra, em que eu não tenho alteração do módulo da velocidade da Terra em relação ao Sol, né? A Terra vai se deslocando aqui numa trajetória, né? E eu não tenho aumento dessa velocidade, mas a velocidade dela sempre muda, né? Ela vai fazendo aqui essa elipse, né, em torno do Sol, esse movimento, né? Então, a velocidade vai variando, não em módulo, mas vai variando de direção. A cada ponto, né, ela vai variando. Se eu tenho essa variação, eu tenho aceleração, não tem jeito. Variação da velocidade é a aceleração. Como é um vetor agora, se variou somente a direção, por exemplo, ou tudo, módulo, direção, sentido, teve a aceleração, tá? Então, se eu tiver um movimento circular, eu não vou mais andar em linha reta, agora eu estou num círculo, então eu tenho que ter uma aceleração para ter feito isso. É a mesma coisa, eu chutei uma bola, né? O rapazinho foi lá e chutou a bola. A bola vai em linha reta, né? Se a gente vê de repente a bola fazendo uma curva sem ninguém ter mexido nela, opa, a gente já sabe que instintivamente a gente sabe que ali atuou uma força,
né? Ou o cara botou um circuitozinho lá dentro da bola com motorzinho e fez ela virar sozinha, mas a gente tem a noção de que se eu dei um chute na bola, ela vai continuar em linha reta andando. Ela não vai fazer uma curva. Se fez uma curva, a gente acha, oh, tem um fantasma aí chutando a bola, o que aconteceu? Por que a bola mudou de direção? Já é instintivo da gente saber que aqui atuou uma força, né? Então, e é isso que a gente vai começar a ver, né? Se essa força, ó, se ela está variando para cá, eu estou num círculo, né? A força estava, a velocidade estava aqui, né? Agora a velocidade está aqui, né? Digamos que eu não alterei o meu módulo. Pô, como é que tem que ser? Para que direção que tem que ser a aceleração, né? Para que esse vetor passe daqui para essa direção aqui, por exemplo, ó. A aceleração vai estar para lá? Vai estar para lá? Né? Não, ela vai estar aqui, né? A aceleração vai estar apontando para o centro, de forma a fazer esse vetor toda vez mudar a direção, né? A mesma coisa que eu tiver aqui um cara que está jogando aquele esporte, né, olímpico, em que ele arremessa uma bola de ferro, né? Mas ele tem uma linha aqui que ele segura, né? E roda isso com toda a força, roda, 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 roda. Mas quem é que segura esse cara aqui, ó? É essa tração aqui dessa corda. Eu tenho uma tração aqui nessa corda que faz com que essa bola tenha um movimento circular. Se eu cortar essa linha aqui, o que acontece? No momento que eu cortar, essa bola agora passa a fazer uma trajetória, essa bola vai fazer uma trajetória de ferro, que é igual quando ele solta, né? Quando ele solta, ele quer que a bola vá, não mais fique fazendo um círculo, e sim caminhe em linha reta até lá aonde ele vai jogar aqui, né? O alvo dele. Aí ele solta essa tração. Soltou a tração, a bola vai em linha reta. Se eu tiver uma tração apontando para o centro aqui, né? Essa bolinha vai sempre tender a mudar a direção da velocidade dela. A mesma coisa o Sol com a Terra. Ele tem uma aceleração em relação ao Sol, né? Apontando para o Sol, né? Sempre. É como se fosse essa corda aqui. Se não tivesse isso, a Terra ia passar a andar em linha reta e ia se perder no espaço, né? Como tem essa atração, né? Por que eu falo que isso aqui é uma força, né? Porque é uma aceleração. É uma aceleração centrípeta, que aponta para o centro. E como eu tenho uma massa aqui, né? Massa vezes a aceleração, né? É uma força. Então aqui surge uma atração, que vai sempre tender esse objeto a mudar o sentido, né? Então ele está sempre mudando o sentido. Cortou-se isso aqui, o objeto vai em linha reta. Acabou a aceleração. Cortei, né? Cortei a aceleração. Então a força é zero. Então aí o movimento vai tender a ir sempre em movimento retilíneo, né? Então é isso. Então aqui na velocidade eu tenho uma aceleração que é uma aceleração centrípeta, que por isso é que faz o movimento circular, impede ele de ir em linha reta, né? A velocidade está tentando sempre ir para cá, ela está apontando para onde ela quer ir. Se eu largo isso aqui, ela vai. Agora, se eu ficar segurando aqui com a aceleração, ela vai fazer uma curva, né? E o que altera também o módulo, né? Eu falei que também a velocidade pode alterar o módulo, né? Daqui para cá pode ser 2V, por exemplo, já está em 2V. Então eu tive uma aceleração também, uma mudança do módulo e não só da direção. Então eu tenho também, posso ter uma aceleração aqui que é tangencial, né? Essa tangencial, ela serve para contribuir para o aumento do módulo e não para a mudança da direção, né? Como ela está na mesma direção, ela vai querer ir nessa direção aqui. Então ela vai aumentar o módulo da velocidade e não fazer a direção do vetor mudar. Quem faz a direção do vetor mudar é essa tração aqui, né? Essa aceleração centrípeta que puxa ele para cá, mudando o deslocamento dele a cada instante de tempo, mudando a direção desse deslocamento, fazendo ele seguir aqui
uma curva, né? Então, quando esse vetor velocidade ele não varia, quando ele não varia, eu já sei que essa aceleração tangencial é zero, né? A Terra, por exemplo, em torno do Sol, né? Eu já sei que a aceleração tangencial da Terra é zero. Eu não tenho a variação da velocidade da Terra em relação ao Sol. Eu tenho a variação do sentido dessa velocidade. Então, eu só tenho a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial, ela é o módulo. Ela é diretamente proporcional ao módulo, né, da própria aceleração escalar. O módulo da aceleração centrípeta, não. O módulo da aceleração tangencial é igual ao módulo da aceleração escalar. E o módulo da aceleração centrípeta, ou a própria aceleração centrípeta, ela quem é? Ela é o vetor velocidade ao quadrado, né? Ela é um módulo dividido pelo raio, né? O raio de curvatura é que vai me dar essa aceleração centrípeta. Então, o que acontece quando eu estou numa reta? Aí a gente já pode imaginar. Eu estou numa reta aqui, né? Eu estou no movimento retilíneo. Qual é o raio dessa curvatura aqui? Ah, isso aqui é uma reta. Pô, não tem raio. Tem um raio infinito, né? Imagina que eu estou aqui na Terra, né? Aí eu estou me deslocando aqui num carro. A Terra tem um raio, né? Mas se eu der um zoom aqui, né? Onde eu tô, vou chegando perto, vou chegando a imagem, vai parecer que eu estou numa linha reta, né? O raio aqui é tão grande em relação a essa minha velocidade, né? Que isso aqui é infinito. É como se eu estivesse dividindo o V2 por uma coisa infinita, né? Quanto mais eu divido isso aqui vai chegando próximo de quê? Quanto mais eu vou aumentando aqui, né? Mais isso aqui se aproxima de zero, né? Então a aceleração centrípeta numa trajetória retilínea, como o raio de curvatura é infinito, uma reta, o raio de curvatura é infinito. É como se eu tivesse aproximado aqui, né? Desse um zoom aqui onde eu estou na Terra. O raio da Terra é tão grande perante o meu deslocamento, né? Que eu considero que ele é infinito. Então aqui, numa reta, a aceleração centrípeta é dividida por infinito, então ela vai para zero, né? Não tem sentido eu falar em aceleração centrípeta. É a mesma coisa que eu corto aqui a tração. E aí ela vai no movimento retilíneo, porque agora o movimento é uma reta, né? O raio de curvatura não é mais esse raiozinho aqui, ele se torna infinito, né? Ele se estende aí para sempre, e aí a aceleração centrípeta vai para zero, né? Então é isso aí, vamos agora começar a calcular, né? E esse raio de curvatura também depende da curvatura, né? Eu posso ter uma curvatura assim, assim, assim. A cada uma delas, né, eu vou ter um raio diferente, ó, por exemplo. Quanto mais apertadinho for a curva, menor é esse raio, né? E quanto maior for, maior é o raio, né? Quanto maior o raio, menor fica, como ela é inversamente proporcional ao raio e diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, então quanto maior o raio, menor é a aceleração centrípeta, tá? Então vamos aí começar a fazer o exercício, o P152, né? Aqui ele até pega no livro, né, alguns casos particulares que como a gente já entendeu isso aqui, né, a aceleração centrípeta muda o sentido. Se eu estou no movimento retilíneo, eu já vi que ela é zero, né, o raio é infinito, então a aceleração centrípeta vai para zero. Se o movimento é uniforme, né, então eu não tenho variação também da velocidade. Então a aceleração tangencial também não está sendo aplicada. É só pensar o seguinte: não houve variação do vetor velocidade, do vetor. Então ele não variou nem em módulo. Se não houve variação do vetor, não houve nem variação do módulo,
nem variação do sentido, nem variação da direção, então eu não tenho aceleração vetorial aí aplicada nele. Se o movimento é circular e é uniforme, eu não tenho variação de quê? Do módulo. Né? O vetor é uniforme, a velocidade é a mesma, mas ela é circular. Para ser circular, eu tenho que ter uma aceleração centrípeta, puxando para dentro do raio de curvatura, qualquer que seja o raio, né? Pode ser um elipse, um círculo, qualquer forma, mas que essa forma vai ter algum raio ou vários raios, né? Como a gente viu aqui atrás, dependendo da variação do percurso. Mas eu vou ter que ter uma aceleração centrípeta. Eu não vou ter a tangencial, eu não tenho mudança da variação, mudança da velocidade. Se o movimento é retilíneo e uniformemente variado, ele não muda a direção, ele continua sempre no mesmo sentido, né? Então a aceleração centrípeta é que não existe, né? Como ele está numa reta, ele é retilíneo, o raio de curvatura é infinito e zera a aceleração centrípeta. Mas ele é uniformemente variado, ele varia com o tempo, então eu tenho aquela aceleração tangencial, né? E agora eu tenho um movimento que é circular e uniformemente variado. Então eu estou variando o sentido, eu tenho as duas componentes dessa aceleração. Eu tenho a aceleração centrípeta e tenho a aceleração tangencial. Então a minha aceleração, no final, ela tende a fazer isso, né? Quando eu tenho só a centrípeta, a aceleração está toda aqui, né? Se eu tenho um movimento que é uniforme, mas é circular, a aceleração está toda aqui. À medida que eu vou ganhando velocidade na aceleração também, né? Vou mudando o módulo, a aceleração vai se deslocando para cá, né? Até que se eu tiver um movimento retilíneo, aí eu não tenho nada de aceleração centrípeta e a aceleração coincide totalmente com a aceleração tangencial, se eu tiver um movimento retilíneo e variado, né? Agora, se eu não tiver, se for retilíneo e for uniforme, eu não tenho aceleração nenhuma, porque não vai ter nenhuma mudança no vetor velocidade. E também o movimento pode ser retardado, né? A aceleração tangencial, a centrípeta é sempre apontando para dentro, não tem jeito. A tangencial pode estar apontando para o outro lado e vai reduzindo, diminuindo o tamanho do vetor, o módulo, né, do vetor velocidade. Isso aí é super tranquilo. Você entender isso aqui, você vai conseguir entender todo o resto aí de movimento circular, né? É por isso, gente, que a gente trabalha, né? Uma outra coisa que eu vou explicar aqui, tenho vários tipos, né, de sistemas de coordenadas, né? Eu tenho, que a gente trabalha mais, né, no início, é o que? É o sistema cartesiano, né? Onde eu tenho aqui, né, o x, y e z, né? Ele facilita mais a gente trabalhar com coisas retangulares, né? Cubo, quadrado, né? Então fica mais fácil de eu trabalhar com esses tipos de elementos. Por quê, né? O meu sistema está aqui. Vamos desenhar aqui em 2D, né? Vamos desenhar aqui em 2D. Eu tenho um quadrado aqui, né? E tem um ponto que está variando assim no quadrado. Então o ponto está aqui, depois o ponto está aqui. Aí olha só, a visão do ponto, né? O sistema de referência do ponto tá assim, né? Aqui ele vai estar, o outro ponto aqui ele vai estar assim, né? E isso acompanha o sistema de coordenadas. Como é que está o sistema de coordenadas aqui? Tá assim, o sistema de coordenadas não muda. Ele está sempre na mesma posição, né? Ele está assim, né? Então os ângulos se mantêm. À medida que eu vou me deslocando aqui num quadrado, num retângulo, né? Eu sempre mantenho a mesma visão em relação ao meu sistema de coordenadas, né? Agora, por exemplo, se eu já pego aqui, né? Tenho aqui um sistema de coordenadas
x e y cartesiano, e estou aqui numa curva, né? Aí o meu ponto está aqui, e ele vai se deslocar para cá. Então, inicialmente, ele está aqui, ó. Tá para cá, né? Depois, ele vai estar aqui, para cá, se deslocando assim. E como é que está o sistema de coordenadas? Continua a mesma coisa. Aqui, ó. Então, aqui nesse ponto, ele está num determinado ângulo. Chegou nesse outro ponto e mudou. Agora está em outro ângulo. A cada ponto que eu vou me mexendo, o ângulo entre esses vetores vai mudando. Entre o meu sistema de coordenadas e o sistema de referência, né, do objeto, vai se alterando. É para isso que eu faço, por exemplo, eu tenho outros sistemas de coordenadas, não é só o cartesiano, né? Um sistema polar. O que é um sistema polar? Né? Sistema polar, eu não me referencio, esse ponto aqui, ele se referencia como? Eu desço reto aqui até o eixo X, desço reto, vou reto aqui até o Y e acho aqui X e Y, né? Assim que eu acho o ponto. Aqui eu não vou achar dessa maneira. Eu tenho um ponto aqui, tenho um círculo aqui, né? Tem um ponto aqui. Como é que eu acho esse ponto? Eu vou medir essa distância daqui para cá, que vou chamar de R, a distância, esse vetor R, né? Essa distância R, esse raio dessa circunferência, né? E vou dizer qual é o ângulo, que está aqui, um ângulo θ. Então, eu vou achar ele através de R e de θ. Se eu te der R e te der θ, a R é 15. Aí eu vou lá, marco 15 aqui de distância, num círculo qualquer, que tenha raio 15. E te digo qual é o ângulo, 45. Vou achar aqui o ponto direitinho. Também da mesma forma. Preciso de duas informações para achar. Mas percebe que esse sistema de referência aqui, quando eu estou numa trajetória circular, o ponto está aqui, né? Então, o sistema de referência do ponto, nesse ponto está aqui. Passou para esse ponto aqui, agora ele está assim, né? E como é que está o sistema de referência, o sistema das coordenadas? Também está assim, ó. Nesse ponto ele está assim, porque ele acompanha o vetor R. Eu tenho um R chapéu aqui, que é um versor, né? Versor R, que acompanha a direção do R, e tenho um versor θ chapéu, que acompanha o deslocamento do ângulo. Então, olha só, o sistema de referência do ponto está no mesmo ângulo dos sistemas de coordenada. Aqui é a mesma coisa, ó. O vetor o R agora está aqui, ó. Ele acompanhou o ponto, ó. Eu continuo com o versor apontando no mesmo sentido. E o do θ é a mesma coisa, o ângulo também, ó. Então, olha como é que o sistema de coordenadas agora está paralelo ao meu sistema de referência. Então, com isso, eu consigo diminuir muito a complexidade do cálculo, né? Eu elimino, pela simetria, eu consigo eliminar muito cálculo aí. Se eu tiver de acompanhar essa circunferência aqui, a cada ângulo alterar, mudar, eu vou ter muito mais trabalho. Se eu tiver, claro, andando aqui numa reta, não, ele acompanha a simetria, ó. O sistema de referência é sempre paralelo ao sistema de coordenadas, entendeu? Aqui não, numa coisa circular, é muito melhor eu usar uma coordenada polar. Não tem dificuldade nenhuma em relação ao sistema cartesiano. São duas informações, só muda a forma como eu obtenho essa informação do ponto. O ponto, ele é independente do sistema de coordenada. Ele está aqui, ó, existe esse ponto aqui, ó. Ponto P. Tem a ver com o sistema de coordenadas? Não. Não tem nada a ver com o sistema de coordenadas. Tá? Eu tenho um ponto P e pronto. Aí sim eu posso definir um sistema cartesiano, posso definir um sistema polar. O que é um sistema polar? É um sistema esférico, né? Mas quando eu tenho duas dimensões. Né? Igual aqui eu estou no R3 e aqui eu estou no R2.
Tenho 2 dimensões apenas, né? Eu tenho lá uma antena de rádio que está emitindo um campo eletromagnético, né? Aí eu vou jogar aqui um eixo Z, um eixo Y, um eixo X, né? Qual é a forma do campo que ela emite? Ela vai emitir um campo assim no mesmo formato dela, ó. Né? As ondas eletromagnéticas vão se propagar assim, ó, pelo espaço, vão se propagando pelo espaço. Então é melhor usar o quê? Um sistema cartesiano? O que isso aqui parece? Um cilindro. Então eu vou usar um sistema cilíndrico, que nada mais é que um sistema polar, né? Aqui no fundo eu tenho um círculo, né? E se eu fizer o somatório de todos esses círculos até a altura Z, eu tenho um cilindro, né? O volume do cilindro não é assim? É a área do círculo vezes a altura, vezes esse Z. Então, eu vou usar um sistema de coordenadas cilíndrico, porque vai me facilitar eu trabalhar com essa antena. Agora, eu tenho uma antena que é assim, que emite ondas circulares, né? O que é melhor trabalhar? Com um sistema de referência. Vou até botar aqui no centro, né, para facilitar, um sistema de referência esférico, coordenadas esféricas. Vai ser muito melhor. Imagina ter que calcular cada ponto desse usando, com todos os pontos variando em relação ao sistema de coordenadas. Muito ruim. Aqui não, aqui o sistema de coordenadas acompanha a variação do meu formato. O meu formato é uma esfera e ele também vai acompanhar isso. Tá? A gente já pode ver aqui que em 2D é isso que acontece em 3D também, só aumenta uma variável. Então, para isso que existem vários, tem sistema parabólico, tem sistema de coordenada hiperbólico, na física lá avançada a gente já está aprendendo sistema generalizado, qualquer sistema, não importa a forma, né? Sistemas ortogonais, aí eu já começo a trabalhar aqui com a letra E, né? E1, E2, que aí já é uma coisa mais genérica. E3, né? Eu posso trabalhar com um sistema que é curvilíneo, o próprio sistema de coordenadas é curvilíneo e não ortogonal, né? Eu posso trabalhar com isso também, não importa. Então, aqui não é, aqui é um vetor. Então, a gente tem isso aí, né? É para isso que serve os sistemas de coordenadas. E a gente aprender a trabalhar com o polar, que é também o mais simples de 2 dimensões, é só a forma como eu obtenho. Aqui eu obtenho descendo reto até os eixos. Aqui eu faço uma distância e calculo o ângulo. Então eu continuo tendo 2 informações, não tem mistério, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu aprendo a já trabalhar com o sistema polar, quando eu for trabalhar lá com movimento circular, vai ficar muito mais fácil, tá? Da gente fazer todas as contas. Então vamos fazer aqui, né, o exercício P152. Uma partícula realiza um movimento circular no sentido anti-horário. Represente a velocidade vetorial v, a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial e a aceleração resultante a, no instante em que a partícula passa pelo ponto P indicado, nos casos em que, letra A, o movimento é uniforme. Né? Eu tenho aqui a letra A, tenho o círculo, ponto P, tenho a letra B, o círculo, né? Aqui o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, o módulo da velocidade não muda, né? Ele deu que o sentido de deslocamento estava assim, né? Então a velocidade tá para cá, ela é tangencial a esse ponto. O vetor velocidade está aqui. Como esses dois movimentos são circulares, eu sempre tenho a aceleração centrípeta. É ela que muda a direção a todo instante do meu vetor velocidade.
né? Se eu cortar isso aqui, né, eliminar esse A, o objeto vai se deslocar para sempre em linha reta. Ele só muda para cá porque eu estou segurando ele aqui, como se fosse com uma corda, né? Girando ele aqui, né? E eu não tenho mudança do... Aqui com o movimento uniforme não tem aceleração tangencial, porque eu não mudo o módulo do vetor. Então a aceleração tangencial é igual a zero. Então a minha aceleração ela é totalmente coincidente com a única coordenada que ela tem, né? Que é a aceleração centrípeta na direção aqui, digamos, y, né? Se ele estiver retinho aqui com o sistema de coordenadas, ela está toda no y aqui, então ela é a própria aceleração centrípeta. Aqui nesse caso é a mesma coisa, né? Eu tenho a velocidade, que aponta para cá, eu tenho a aceleração centrípeta, que ele fala aqui, né, na letra B, o movimento é uniformemente variado, então agora a velocidade varia, e é retardado. Então, o módulo da velocidade está diminuindo. Isso quer dizer que a minha aceleração tangencial está para cá, ó. Ela está ao contrário da velocidade. A cada instante ela vai contribuindo para diminuir a velocidade, o módulo do vetor velocidade. A aceleração centrípeta sempre existe, porque o movimento é circular. Então a aceleração agora não coincide mais com A, ela tem outra componente também no eixo X. Então ela vai ser a soma e o A vai estar apontando aqui para trás. Tá? Se a velocidade estivesse aumentando, esse A tangencial estaria para cá e a aceleração estaria para cá, né? Empurrando e aumentando a velocidade do deslocamento em torno desse círculo. Tá bom, gente? Então é isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço.